Ela é médica, especialista em gastroenterologia pediátrica formada pela Universidade de São Paulo. Entre os anos de 1966 e 2001, atuou como docente do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu. Obteve o título de livre docente no ano de 1984, o título de professor titular em 1991, se aposentou em 2001, mas continuou com suas atividades na pós-graduação até 2005. Professora Elga Verena Maffei, prazer tê-la aqui conosco. O prazer é todo meu poder falar um pouco sobre essa trajetória de 40 anos aqui na Unesp. Então foi uma trajetória realmente muito importante para mim. Professora Elga, inicialmente eu queria que a senhora pudesse falar como surgiu o interesse em especializar nessa área. Quando que a senhora percebeu que tinha afinidade com a gastropediatria? Bom, eu tinha feito residência em pediatria geral e quando vim para cá, o nosso hospital de clínicas ainda não funcionava e havia um convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Botucatu para que as aulas fossem ministradas lá. Eu fui a primeira docente a vir para cá. E para que as aulas fossem ministradas lá, eu tive que assumir, e depois de meio ano veio a doutora Cleide, nós duas assumimos, a enfermaria, que ficava lá no Porão da Misericórdia, com 17, 18 leitos. E na época, só tinha diarreia que se prolongava. E pela primeira vez após a residência, eu me senti sozinha responsável por uma enfermaria. E com essa gravidade, porque na época 25% da mortalidade infantil era decorrente de doenças diarreicas, era muito grave o problema, e as diarreias se prolongavam. Então eu resolvi, naquela minha angústia, recorrer a um recurso que eu tinha aprendido para tratar alergia ao leite de vaca, que era retirar totalmente o leite e tratar com aquilo que a gente chamava de mamadeira de carne. E deu certo. Eu fiquei tão entusiasmada com isso e enxerguei o potencial de intervir nessa coisa tão grave. E foi aí, nesse momento, que eu me decidi pela gastropediatria. Professora, eu vejo aqui no seu currículo que a senhora concluiu a graduação no ano de 1962 e o doutorado no ano de 1974. De lá para cá, qual avanço a senhora julga que tenha sido mais importante na área? Bom, houve muitos. Como em toda a medicina, avanços tecnológicos imensos. Mas o que eu imputo de maior importância na área de gastropediatria é a implementação da hidratação oral, da formulação de hidratação oral. Esta implementação começou na Guerra de Bangladesh com uma grande epidemia de cólera, em que a mortalidade caiu de 30% para 3%, só com a medida de hidratação oral. Então esse foi um grande potencial que salvou milhões de vidas ao longo de todas essas décadas. Então esse para mim foi o maior avanço na minha área. Junto com a hidratação oral, outros avanços, principalmente a intervenção nutricional adequada, evitando jejuns prolongados, a intervenção no saneamento básico no Brasil, mais propiciar o aleitamento materno prolongado, todas essas medidas em conjunto realmente diminuíram de uma maneira incrível a mortalidade infantil no Brasil, de tal modo que hoje em dia nem consta mais praticamente das estatísticas importantes de mortalidade. Infelizmente, essa doença que remetia a um país em desenvolvimento foi se transformando em uma nova epidemia, que é a obesidade. E nós passamos, nesse período em que eu atuei aqui, de um país em desenvolvimento do ponto de vista moléstias gastrointestinais na infância, para um país em desenvolvimento, que é a obesidade e as outras doenças correlatas. Professora Elga, um outro tópico que nós queremos abordar aqui é a questão da Unesp em sua vida. Eu queria que a senhora pudesse falar exatamente sobre isso. Qual que é a importância da Unesp na sua vida profissional? Toda a minha vida profissional, pós-formação, foi feita aqui.
Então eu devo muito ao Unesp. Espero que a Unesp deva um pouco para mim também. Mas eu diria assim, alguns tópicos que eu gostaria de ressaltar. O primeiro é que, como eu disse, quando nós chegamos aqui não tinha nada, né? A faculdade estava brotando do chão. Então nós não tínhamos recursos praticamente. E uma das coisas que desde o começo foi se implementando de uma maneira muito importante foi a biblioteca. Foi um recurso muito importante para mim, que embora não tivéssemos outros recursos tecnológicos, ou muito poucos, isso me permitiu uma constante atualização. E naquela época, lembre-se, nós não tínhamos internet para atualizar. Eu precisava ir à biblioteca consultar as revistas médicas. Então, esse foi um ponto muito importante aqui em Botucatu. O segundo foi que eu acho que a Unesp sempre foi muito generosa em termos de propiciar e permitir todos os afastamentos para a formação. Primeiro, quando eu resolvi fazer gastro, eu fiz um estágio em São Paulo, depois eu fiz meu ano sabático em Londres, e para todos os congressos e todas as atividades, sempre a Unesp propiciou isso, foi muito generosa. Lógico que com recursos das sociedades de fomento à pesquisa. E o terceiro item que eu imputo como muito importante era a política da Unesp, em que a maior parte dos docentes fossem contratados em tempo de dedicação exclusiva, em tempo integral. Isso criou um ambiente de realmente de estudo, de pesquisa, e que foi muito importante. No meu entender, foi muito importante. Lógico que isso só não seria o suficiente, quer dizer, precisa do empenho de cada docente, de poder equilibrar bem o foco colocado nas atividades da faculdade, quer dizer, ensino, pesquisa e assistência, e não se perder nesse meio. Lógico que nem tudo foram maravilhas, né? Não é o fato de eu ressaltar esses 3 pontos que não houve muitos problemas. E o principal, eu acho, que eu senti ao longo desse tempo todo foi a escassez de docentes. Quer dizer, nós realmente éramos sobrecarregados. Tinha muito pouco docentes. Durante muito tempo trabalhei na gastropediatria sozinha. Depois de muitos anos eu consegui mais um assistente, e de muitos outros mais outro. E a gente continuava atuando a nível de pediatria geral também, então houve muita sobrecarga, mas no geral eu devo tudo muito à Unesp. Professora Elga, a senhora mencionou um problema, né, que é a escassez de docentes. Então, tomando como base essa linha, dificuldades, problemas, eu queria que a senhora pudesse falar se durante todos esses anos de carreira teve alguma decepção. Bom, eu gostaria de colocar isso de uma maneira mais genérica. Não é uma decepção especificamente aqui na Unesp. Aqui houve dificuldades, não tanto decepções. Mas a minha decepção, no geral, é com a grande instrumentalização da medicina atual em detrimento do atendimento clínico. Hoje em dia existe uma tendência a se solicitar um excesso de exames subsidiários, e isso acaba gerando gastos desnecessários, aumenta o risco, e toda essa maneira de se abordar a medicina, eu acho que, no meu entender, é uma grande decepção. Nesse sentido, eu gostaria de voltar atrás, quando eu falei no início da falta de recursos, dos poucos recursos. E eu acho que foi muito interessante, porque como nós tínhamos poucos recursos em geral, e por causa da política da faculdade, que o ensino deveria ser formativo, nós demos uma formação, nós todos, o conjunto de docentes, uma formação muito clínica aos nossos alunos e residentes. Isso foi muito valorizado.
os nossos alunos e residentes eram muito requisitados e muito bem vistos em todos os serviços médicos pelo Brasil afora. E é um pouco aquilo que a gente sente que o mais médico está necessitando nesse momento, uma formação mais clínica para poder atuar com poucos recursos. A segunda decepção também com a medicina em geral foi o quão pouco a sociedade em geral e as sociedades médicas em particular fizeram no sentido de ajudar a prevenir esse grande problema médico atual, que é essa epidemia de obesidade com as doenças correlatas, que é o síndrome metabólico e tudo que vem junto. Então, ontem ainda eu tropecei, pela primeira vez no jornal me chamou a atenção um anúncio de uma página, mas de uma companhia de convênios médicos chamando a atenção de que nós temos que fazer um movimento contra a obesidade infantil, pela primeira vez. E eu me pergunto, o que as sociedades médicas fizeram nesse sentido durante todo esse tempo? Agora a coisa já está muito instalada. Então essa é uma grande decepção com a medicina em geral. E é mundial o problema, não é só local. Eu soube de planos de se melhorar a alimentação nas cantinas escolares e tudo não deu certo. E o que foi feito? Né? Quer dizer, houve os planos, tentou implementar alguma coisa, então eu me sinto muito decepcionada nesse sentido. De uma maneira mais particular e mais restrita, eu sinto que muita pena, sinto muita tristeza de muitos trabalhos, muitos que são resultados de dissertação, de mestrado, teses de doutorado, não terem sido publicadas. Isso me entristece muito porque é um conhecimento médico adquirido que não foi partilhado. Isso precisa sair das gavetas. Então essas seriam, de maneira geral, as minhas grandes decepções. Professora, para finalizar a nossa entrevista, queria que a senhora pudesse deixar uma mensagem aos estudantes de medicina que atualmente estão pensando em se especializar na gastropediatria. Acho que a mensagem decorre de tudo isso que eu falei. Em primeiro lugar, é isso. Antes de mais nada, meus queridos médicos futuros, sejam clínicos. Clínicos com letra maiúscula. Estabeleça um bom relacionamento médico-paciente. Só utilizem exames subsidiários quando estritamente necessário. E medicamentos também só quando necessário. Na área particularmente da gastropediatria, em que um grande contingente das doenças, dos distúrbios em gastropediatria são doenças funcionais. Então, a isso se aplica mais ainda. Não se deve pedir exames subsidiários inúteis para doenças funcionais. Não se deve medicalizar, instrumentalizar. Clínica antes de mais nada. Essa é a minha grande mensagem. E ainda um apêndicezinho, quer dizer, se fizerem trabalhos científicos, por favor, publiquem. É essa a minha mensagem.